Obrigado, Léo Samu. Obrigado. Maravilha, pessoal. O papo é ética do esporte e eu gostaria que ficassem em pé todos os atletas que nadam... Espera um pouquinho. Que nadam ou nadaram provas de costas e medley. Costas e medley, por favor. Todo mundo que nadou. Ótimo, ótimo. Aqui, ó, atenção agora, hein? Na hora que eu falar, eu quero que levante as duas mãos, não é uma, são as duas mãos, aquele que desenvolveu uma técnica de puxar na raia para levar vantagem na competição. Vamos lá agora, 1, 2, 3 e já! Ninguém? Pode sentar, obrigado. Muito legal, muito legal. Agora eu quero bater um papo com os pais presentes aqui nessa sala, né? Todos os pais de pé, por gentileza. Maravilha. Quando eu disser já é para levantar as duas mãos, tá? Mas, então, quero que levante a mão aquele pai que esperou passar um tempo depois que o filho nasceu para fazer o registro no cartório, para que ele competisse mais velho contra adversários mais novos e levasse vantagem competitiva em relação a isso. 1, 2, 3 e já! Pode levantar, quem fez isso pode levantar, sem problema. Ok, sentem, por favor, sentem. Agora todos os atletas, hein? Não é só a turma do Costas e do Medley. Todos os atletas de pé, por gentileza. Maravilha. Agora eu vou querer que levante as duas mãos aquele atleta que tem em casa aquela substânciazinha proibida pela Agência Internacional Antidoping, para levar vantagem nas competições, ter uma melhoria de performance. Atenção, não levanta ainda. 1, 2, 3 e já! Ninguém? Fiquem de pé os atletas. Agora a última pergunta. A última pergunta. Silêncio, por favor. Essa é importante. Alguém, quero que levante as duas mãos, são as duas, né? Não é uma só. Aquele que descobriu aonde o seu adversário iria se alimentar antes da competição, foi lá e batizou a comida dele para ele ter uma diarreia e não conseguir nadar direito. Atenção, 3, 2, 1, já! Pode sentar. Pessoal, olha só. Primeiro eu quero dizer que eu estou aliviado nesse momento, porque eu, quando pensei a palestra, eu imaginei que ninguém ia levantar o braço, né? Então eu estou aliviado que ninguém levantou, né? Mas eu quero dizer o seguinte, as 3 primeiras perguntas eu vi, né, gente que, não, lógico, numa situação dessa não levantaria o braço. Mas eu sei de gente que competia e puxava na raia, sei de gente que foi registrado no cartório depois da data de nascimento para ter vantagem competitiva, e sei de gente que usa substância proibida pela Agência Internacional Antidoping. Não conhecia nenhuma história sobre batizar a comida do adversário, né? Até eu assistia no Netflix a série The Last Dance, né? Sobre a trajetória esportiva do Michael Jordan, e daí então lá eu vi, né, que isso também existe. Então, quando a gente fala em ética no esporte, a gente também está falando sobre essas coisas que a gente teve a oportunidade de conversar nesses primeiros minutos. Mas não é só isso. A ética no esporte vai bem além disso. Antes de aprofundar o assunto,
quero dizer que eu conheci a piscina do Guarani em 1979. Essa foto, ela é do desfile de abertura da competição de estreantes, né, Troféu Sambra, 1979. E depois disso, eu vim dezenas de vezes até Ponta Grossa para competir, né? Primeiro durante a categoria que na nossa época chamava Infantil A, que abrangia atletas com 9 e 10 anos de idade, e depois muito mais durante os 11 e 12 anos, que era uma categoria que chamava Infantil B. Por quê? Porque a federação permitia que os atletas do Infantil B competissem nas competições de juvenis. Então a gente vinha na competição de infantil e vinha na competição de juvenil. E isso foi muito bacana para mim, porque era uma época que nós não tínhamos referência de internet, acesso à informação, não via gente mais forte que a gente competindo, né? E quando você vinha na competição de juvenis, eu tive a oportunidade de ver aqui alguns ícones do Guarani em ação, como Glauco Silva, Ciro Aranha, não sei se vocês conhecem, né? O irmão do Ismael, Pedro, disputando provas fantásticas contra o Tufo do Golfinho e o Mira do Curitibano. E eu gostava muito não só de buscar uma performance a mais, mas de acompanhar a evolução das pessoas. E nessa época, teve um atleta que me chamou muito a atenção, né? Que era um atleta do Curitibano mesmo, que é o meu ídolo, chama-se Newton Kaminski. Eu adorava observar como que ele se comportava para alcançar aquela performance na água que ele alcançava. E quando eu não estava competindo, eu estava cronometrando, entendendo um pouco mais sobre a natação. Tá? Então, essa época no Guarani, eu tenho um carinho muito grande em relação a ela. Nessa foto que está aparecendo agora é a foto da formatura do Ismael. E nessa imagem, nós temos 8 amigos, todos eles atletas. Tá? Tem um deles que nunca conseguiu fazer um índice para campeonato brasileiro. Mas ele experimentou os benefícios do esporte, a superação pessoal. Ele teve a oportunidade de melhorar de 1,20 para 1,12 em algum momento, né, que foi o exemplo que a Verônica trouxe no papo anterior, e cresceu muito com a natação. Né? Hoje ele é um arquiteto bem-sucedido. Tem outros aí que foram a campeonatos brasileiros, mas nunca chegaram a finais. E da mesma forma, também tiveram o seu sucesso em termos de experimentar evolução e aprender coisas que o esporte pode ensinar, que são levadas para a vida toda. Aí tem uns caras que ganharam medalha de brasileiro, né? Como, por exemplo, o Ismael, né, que em 87 foi treinar conosco lá no Curitibano, e que naquele ano fechou 2 revezamentos. Era a peça que faltava. Eu nunca tinha pego, né, muitos anos de brasileiro, uma medalha em revezamento. Com a chegada do Ismael, nós nos tornamos mais competitivos, mais do que isso, ele fechou o 4 por 100 livre, o 4 por 200 e levou a equipe do Curitibano, junto com os outros 3 colegas, ao pódio dessa competição. E no 4 por 100 medley fui eu que fechei, ele abriu e a gente também ganhou medalha. Né? Aí tem eu, que vou contar um pouquinho mais sobre até onde eu cheguei, e tem um cara que chegou na Olimpíada, que é esse do canto aqui, de boca aberta, né? Que é o Renato, que chegou e nadou 2 Olimpíadas, a de Seul e a de Barcelona. Tá certo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, no momento em que eu recebi o contato do Ismael convidando para eu estar aqui com vocês hoje, aí ele falou assim, é uma palestra sobre ética no esporte. Aí ele não me falou por que ele estava me convidando para eu palestrar sobre ética no esporte. Não sou filósofo, não tenho formação no assunto, mas eu sabia exatamente o porquê que ele fez esse convite. Porque nós temos valores pessoais coincidentes. Né? E nós entendemos esses valores como valores virtuosos.
E esses valores, eles definem quais são as condutas que nós vamos escolher tomar diante de cada uma das situações que nós enfrentarmos em nossa vida. Então, a lógica do convite do Ismael estava claríssima para mim. E eu só precisava, então, entender quem eram as pessoas que estavam aqui, para poder me preparar para tentar trazer uma palavra que possa contribuir de alguma maneira para que vocês tenham uma evolução bacana nessa atividade maravilhosa que é a natação. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esses valores, né? Aqui tem 10 valores escritos na tela. E existem muito mais valores, mas foram 10 que eu me lembrei assim na hora que eu estava pensando sobre esse papo com vocês, que eu considero que são fundamentais para que a experiência com a natação seja a melhor possível, a melhor que ela pode proporcionar para nós mesmos. Então, o Cristiano falou sobre isso, sobre o respeito, já citou, honestidade apareceu aqui, até nas respostas que ninguém levantou os braços, Integridade, quer dizer, você agir da forma como você fala que você vai agir. Você falar é uma coisa, você fazer é outra. Quando você faz da forma que você fala, você é uma pessoa íntegra. E aí o processo ele parece ter lógica para as outras pessoas que estão observando você agindo, você se comportando, você interagindo. Isso faz sentido. Comprometimento, disciplina, perseverança, humildade, modéstia, empatia, superação, tudo isso é necessário para você alcançar a melhor experiência possível na prática da atividade física e nas relações humanas. A ética, ela é um conjunto de regras que uma pessoa tem para si. Quer dizer, eu tenho a minha ética e eu me julgo em relação às atitudes que eu tomo. Pode ser que eu faça algo que ninguém viu, que não vai ter nenhuma consequência penal, nem em termos de conflito com nenhuma pessoa, não vai gerar indisposição com ninguém, mas isso pode gerar problema comigo mesmo. Um outro aspecto é o aspecto de um grupo social. Então, aqui nós vamos falar especificamente deste grupo social, e do grupo social que eu frequentei durante a minha trajetória como atleta de natação. Tá? E tem o aspecto também do impacto que isso traz para a sociedade, que é uma sociedade hoje doente e fraca em valores virtuosos, mas que cada indivíduo, a sociedade ela é constituída por cada um de nós. Então, se ela é fraca, é porque tem muita gente aí por fora que nem ia entender as perguntas que eu fiz aqui no começo, mas que não teriam nenhum problema em tomar as atitudes que hoje aqui, no começo da nossa palestra, do nosso papo, levaria eles a levantarem as duas mãos para uma daquelas perguntas. Está cheio disso por aí. Só que esse não é o caminho. Então, o caminho é você exercitar a ética em relação ao seu grupo social da maneira mais íntegra possível. E isso, então, tem várias personagens com quem você se relaciona no dia a dia, e eu concordo plenamente com o Cristiano quando ele diz que a natação não é um esporte individual, ela é um esporte coletivo. E aí vem a figura primeiro, gostaria de explorar, do treinador e outros profissionais que compõem a equipe técnica. Essa foto, ela foi tirada em 1988, num complexo de natação de alto rendimento na Flórida, chamado Mission Bay. Eu estou de camiseta laranja e o cara de camiseta branca chama-se Leonardo Del Vescovo e foi o técnico mais importante da minha trajetória como atleta. Nós começamos a trabalhar juntos em
1982 eu tinha 12 anos de idade. Eu era um atleta que fazia os índices para os brasileiros, tinha nadado 3 finais em brasileiros, nunca tinha ganho medalha, e ele chegou no Curitibano para dar os treinos. Quando aí imediatamente logo que ele chegou, eu fui 7º no 100 livre, num troféu Maurício Becking, que era o brasileiro infantil. E no mês seguinte eu mudei de categoria. Eu entrei para a categoria que na nossa época chamava Juvenil A. E fui para um campeonato brasileiro, nadar só prova de revezamento, numa competição que tinha atletas dos 13 até os 18 anos. Eu quero que vocês imaginem o seguinte, é 1982, tá? Aliás, janeiro de 83, nesse momento agora aqui, que a gente está conversando. Em 82, um brasileiro chamado Ricardo Prado tinha ganho o campeonato mundial e quebrado o recorde mundial nos 400 metros. Tá? A gente só ouviu a notícia e viu as imagens dos últimos metros dele batendo e comemorando. Não tinha vídeo, não existia canal que transmitisse isso, não existia internet para a gente ver essa prova. Nós éramos carentes de referências. E essa competição lá no Rio, que é o Júlio Delamária do Vasco da Gama, de janeiro de 83, ela para mim foi fundamental, de uma forma tão expressiva, que eu escrevi 2 posts sobre ela. Né? Uma é o meu primeiro Júlio Delamária, e o segundo post chama Atento, Curioso e Fascinado. Né? Então, esses posts estão num blog que chama Epicuros, onde eu publiquei mais de 50 textos, e são bem ilustrados, com fotos, recortes de jornal, essas coisas todas. E esse segundo, Atento, Curioso e Fascinado, ele fala sobre o meu estado de espírito ao ver uma profusão de atletas nadando em altíssima performance. Muito diferente do que eu tinha acesso aqui no Paraná, do que eu via no dia a dia. E, de repente, né, eu que tinha sido finalista no Infantil B, os tempos dos juvenis eram tão distantes que parecia algo inatingível para mim. Mas, mesmo assim, eu quis, naquele momento, eu queria fazer parte daquilo. Eu queria chegar lá e ser competitivo e chegar a ganhar uma medalha no brasileiro. Aí, a equipe treinava forte, o pessoal competia, estava no dia a dia ali, ninguém faltava, mas eu queria dizer para o Léo isso de uma maneira mais clara. Eu era muito tímido, não sabia como fazer isso, e daí nas férias que vieram depois desse brasileiro eu escrevi uma carta. Então, aos 13 anos, sentei na minha escrivaninha e escrevi uma carta. Léo, eu quero ser medalhista de brasileiro. Eu quero saber tudo, né, que você me diga tudo que eu preciso fazer em termos de dedicação para que a gente possa ter essa chance, né, de chegar lá e com chance de disputa. E aí eu entreguei para ele, num dia chegando no treino, entreguei assim, ele guardou, treinou, a gente treinou e no final do treino ele falou assim, chega amanhã 2 horas antes. E aí a gente bateu um papo onde ele falou essas coisas todas. E eu me tornei um obstinado, né? Um obstinado que não faltava nenhum treino, não matava nenhum metro e dava tudo que estava ao meu alcance em cada uma daquelas sessões ali que a gente percorria. Né? Então, eu me comprometi com o Léo naquela conversa e eu agi da forma como ele esperava. E ele agiu também, né? Porque o Pina e o Léo e todos os profissionais das equipes técnicas, o que eles têm em comum? O propósito da vida deles é fazer vocês evoluírem. Pense que eles estudaram anos, eles foram à faculdade, e daí na hora que ele não está na borda da piscina, ele está pensando
como deve ser montado o treino da semana seguinte, o macrociclo, o microciclo, de forma que vocês evoluam mais. Né? Então, puxa, você na hora que você terminou o treino, relaxou, ele vai trabalhar para pensar como é que faz você evoluir mais. Então, isso é uma coisa muito bacana. Né? E a partir dessa entrega deles, precisa haver uma reciprocidade nossa, em termos de conduta, em termos de atitude. Né? Aí vem a questão da relação ética com a equipe. Né? Eu estou vendo uma equipe aqui na minha frente cheia de gente com muita vontade de crescer. Né? Aquela que tá na foto ali, também essa foto foi tirada em dezembro de 1986, no saguão do Hotel Ritter, em Porto Alegre. Né? Todo mundo treinava pesado, um pouquinho antes do Ismael chegar para treinar com a gente. E tinha uma ótima relação em equipe. E eu quero falar desse sujeito que está aqui. Ó. Eu estou aqui. Esse sou eu aqui. E o Rafael ali, o nome daquele cara ali é Luiz Alfredo Meder. Tá? É o Lam. O Lam é meu amigão do peito, meu padrinho de casamento. Né? Amo esse cara. Né? Também amo o Ismael, um amor fraterno. Né? E, ele poderia estar dando essa palestra aqui, porque a palestra é sobre ética. Mas ele estava com saudades de mim e convidou eu para direto. Aí eu vim porque eu também estava com saudades dele. Né? Mas vamos falar do Lam. Né? Lembra que eu contei que eu tive o papo com o Léo sobre a carta, né? Comecinho de 83. Aí teve todo o ano de 83, eu obstinado, todo o ano de 84, 2 brasileiros, e eu não fiz nenhuma final. Aí, lá em dezembro de 84, eu estava terminada a competição, né, pensando assim, eu não tenho mais o que fazer para me dedicar mais, eu não sei o que é possível para ter mais dedicação, né? Mas então vamos persistir, vamos ter uma resiliência. E aí eu fui na lanchonete, sentei com o Lam, e a gente tinha acabado de terminar a categoria Juvenil A. E estava entrando para 3 anos de Juvenil B, dos 15 aos 18. E aí lá em Juiz de Fora a gente falou assim, não, vamos fazer um pacto. No primeiro ano de categoria, nós vamos chegar à final do brasileiro. No segundo ano de categoria, a gente vai pegar medalha. E no terceiro ano de categoria, a gente vai ser campeão brasileiro. Tá fechado? Aí ele falou, tá fechado. E a gente voltou, e aquele compromisso, junto com o outro compromisso assumido com o Léo, junto com o olhar de uma equipe que estava em evolução muito significativa e levava a surra direto do Clube do Golfinho lá em Curitiba e em termos nacionais, aí era a força motriz para a gente deixar na piscina tudo que era preciso deixar para ter essa oportunidade de evoluir. Quando chegou no fim de 85, eu e ele fomos finalistas no Brasileiro. Então, havia anos que eu não pegava uma final do Brasileiro, eu peguei ali. Né? Aí, quando a gente chegou em Porto Alegre, esse aqui é o último dia da competição, mas no primeiro dia, ele foi bronze no 200 peito e eu fui prata no 100 livre. Gente, comecei a nadar em 78. Né? O sonho de ser medalhista do Brasileiro, ele veio em... já estava por ali, né? Mas eu tomei consciência daquilo e comecei a tomar as atitudes para construir aquilo em começo de 83. E aí, no fim de 86, eu ganhei essa medalha. E no dia seguinte, eu pulei um ano, porque eu fui campeão brasileiro do 200 livre. Uma melhora extraordinária de mais de 3 segundos na mesma prova, né? Então,
foi assim uma grande realização naquele momento, né? Então esse compromisso que se constrói dentro da equipe também, de cada um ir buscar o seu melhor, ele ajuda muito nesse processo e é um exercício de ética nas relações do dia a dia. O Cristiano já falou, né, principalmente em relação aos seus adversários, né? Esse cara da foto é o Dado Borel. Ele era atleta do Clube do Golfinho e foi o meu arquirrival durante a categoria infantil A, né, com 9 e 10 anos. E aí eu estava escrevendo um post em 2013 que se chama Um Rival para Chamar de Seu. E ele... daí liguei para ele, falei, Dado, eu preciso de uma foto, né, posso ir até o teu escritório e tal, a gente foi e tirou essa foto aí. E aí escrevi o post e ele comentou lá, foi muito bacana. Mas o Dado, ele não é o cara para quem eu mais perdi na minha vida. O cara para quem eu mais perdi na minha vida chama-se Eduardo De Poli. Eu comecei a competir com ele em 79. A gente nadava exatamente as mesmas provas. Eu até chegava um pouco perto nas provas de 100, mas de 200 era corpos atrás, 400 e 1.500, então, muito, muito atrás. E ele era um cara que ganhava melhor índice técnico nos brasileiros, várias medalhas em brasileiro, medalhas de ouro e tal. E ele parecia um cara imbatível, porque ao longo de tantos anos, não conseguia nem chegar perto. E aí, nesse dia, em 86, a gente nadou lado a lado na final, e eu fui ouro e ele perdeu. Então, às vezes, leva muito tempo para essas coisas acontecerem. Mas eu nunca, né, utilizei nenhum tipo de trapaça ou desrespeitei os meus adversários, né? Sempre exerci, né, o respeito e aqueles outros valores que apareceram lá no slide anterior. Você precisa também, né, nas relações, para aproveitar da melhor maneira possível, exercitar a ética em relação à sua família. Né, essa daí é a foto que foi tirada no momento em que eu cheguei de Porto Alegre, em casa, né, não coube aí no enquadramento, mas ali no frontão da casa tinha uma faixa escrito Bem-vindo Campeão, e os meus pais estão orgulhosíssimos aí do filho que voltou com 4 medalhas do Campeonato Brasileiro, sendo uma delas de ouro. Né? A minha mãe, ela falou, quero que os meus filhos nadem, quando eu tinha 8 anos, me lembro muito bem, que eu gosto de homem, que os homens fiquem com os ombros largos. Aí, me colocou lá. Nos primeiros anos, né, a hora que o treino começou a ficar mais pesado, o treino era às 2 da tarde, eu simulava tosses, corria em volta da casa, ia lá atrás para me pegar, para levar para o treino, e eu não queria ir, mas ela ia lá, me pegava, às vezes eu chorava, colocava no Fusca amarelo e me levava para o Curitibano e eu ia treinar. Né? Aí eu comecei a dar uma melhorada. E a chave virou lá naquele momento que eu já contei para vocês, da cartinha, né? E aí, a partir dali, ela entendeu, né, e o Cristiano abordou esses pontos, né, que eu era um dos caras daqueles que não precisa de pressão, que vai por conta própria, que busca fazer mais por conta própria. Então, eles entenderam muito bem como essa minha relação com o esporte e deram o apoio que eu precisava. Essa competição foi ali entre o dia 15 e 20 de dezembro. No dia 5 de janeiro começava o meu vestibular para a Federal. Eu ia prestar para Engenharia Química. E uma hora que eu estou entrando assim para falar com a minha mãe no quarto dela, eu escuto que ela está conversando com a minha madrinha em Londrina sobre
sobre mim. Né? E aí ela diz assim, não, o Fer sim, vai fazer vestibular agora. Mas, Carmen, a gente não está nem cobrando ele, né? Porque ele se dedicou tanto à natação esse ano, né? Alcançou esses resultados incríveis, né? Que a gente não tirou a pressão, não estamos cobrando nada dele. E aí eu fiz a prova, passei em 9º lugar no vestibular da Federal e entrei ali para fazer o meu curso superior. Né? Então, eles... eu percebo, eu sinto que eu honrei, né, por meio das minhas condutas, por meio das minhas ações, tanto em aspectos de educação, como em aspectos da oportunidade que a mãe trouxe, né? Quando ela corria lá atrás, ela dizia assim, filho meu não vai ficar assistindo a sessão da tarde e comendo bolacha na frente da televisão. Né? Então ela queria ombros largos e não queria que eu engordasse. Né? Então vai treinar. Né? E aí aconteceu isso. Então eu tenho esse sentimento. Eu honrei e continuo honrando o esforço dos meus pais na minha educação e do que eles puderam e se esforçaram para proporcionar para mim. Exercite a ética em relação a você mesmo. Né? Ou seja, tem uma música do Zeca Pagodinho, que é aquela que diz assim, ó, deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Tá? Só que a vida me ensinou que se você deixar a vida te levar, você vai realizar muito menos do que você tem possibilidade. Né? Então você precisa tomar as rédeas da sua vida. Fazer as escolhas que vão fazer diferença para que você, ao chegar lá na frente, olhe para trás e veja, eu fiz o que estava ao meu alcance. Valeu a pena o esforço. Né? Eu plantei, estou colhendo coisas para as quais eu plantei. E não deixei a vida me levar. Né? Então isso é um aspecto. Exercite a ética em relação a você. Essa foto ela foi tirada na cerimônia de premiação da prova de 100 livre no Troféu José Finkel de 1989, em que eu ganhei a medalha de ouro e quebrei o recorde brasileiro absoluto da prova com 50 segundos e 67 centésimos. Isso tudo, né, numa época em que os atletas não tinham bermuda de compressão, nunca eu tinha ouvido falar em suplemento, era no feijão com arroz, as coisas. Aquela competição, eu comecei a nadar em 78, aquela foto que eu tirei com o Léo lá em 1988, no Sundown Swim to Seoul, foi a primeira vez que eu vi hidratação na borda da piscina. Né? Chegamos lá na Flórida, terminou a competição, e eles tinham uns galões de Gatorade, assim, cheio de gelo, que ficava na borda, e no meio do treino as pessoas tomavam o isotônico. Além de ser um gosto delicioso, comecei a sentir bem pelo fato de estar hidratado durante a atividade física. Isso não existia. Eu não tomava água durante o treino. Né? O primeiro suplemento que eu ouvi falar chamava-se Carbap, acho que foi em 93, 4 anos depois dessa foto aí, que era um suplemento de carboidrato, né, que a gente começou a saber que tinha surgido, nunca tinha ouvido falar em creatina, e mesmo assim foi possível nadar aos 19 anos em 50,67 e ganhar desses outros caras aí. O cara que está em segundo lugar ali é o Gustavo Borges, ele depois ganhou 4 medalhas olímpicas, né, 3 anos depois foi a primeira. E os outros 2, o Emanuel Nascimento e o Júlio Rebolau, são campeões pan-americanos de 4 por 100 livre. Né? Então, o exercício da ética em relação a você está relacionado a esses aspectos, de aproveitar as oportunidades que a vida nos traz.
né? E não deixar de jeito nenhum, o Cristiano também falou, fiquei super contente que ele falou isso, dar atenção aos aspectos educacionais, né? Eu nunca deixei de ser um bom aluno, mas na época, em 88, um ano antes disso, eu fiquei a 28 centésimos do índice para a Olimpíada de Seul. E aí eu coloquei na cabeça que eu iria buscar a participação na Olimpíada de Barcelona. E então eu ia para a faculdade, saía da faculdade e eu ia para o treino. Eu terminava a aula e eu ia para o treino. E ficava lá fazendo tudo que estava ao meu alcance para a performance esportiva. E eu continuei sendo bom aluno em notas, mas eu não dei atenção aos estágios que os meus colegas deram durante a faculdade. E eu não consegui ir a Barcelona, e quando eu me formei, sofri um bocado para conseguir me colocar no mercado de trabalho, pelo fato de não ter dado atenção a esse aspecto, né? Então foi uma coisa que desencaixou ali um pouquinho, né? E eu sofri e paguei preços importantes até conseguir alcançar profissionalmente aquilo que eu estava buscando. Tá? Então, equilíbrio. A Verônica traz um exemplo muito legal. Ela não perdeu essa atenção, ela conseguiu. Né? E eu deixei escapar esse aspecto dos estágios aí e paguei preços por causa disso. Tá? Então, sejam íntegros, né? Vejam quais são os seus valores e ajam conforme eles te dão as possibilidades que vocês têm na vida. Né? Isso que está acontecendo aqui hoje é muito legal, para vocês terem referências e pensarem como vai ser a partir do treino da segunda-feira. Eu mandei um videozinho semana passada, gostaria que quem assistiu levantasse as duas mãos. Legal. Quer fazer uma pergunta? 200 livre? Meu melhor tempo foi 1:51,77 em piscina de 25. E quando eu ganhei aquele brasileiro lá, foi 1:55,89. Na época, foi o segundo melhor tempo de um vencedor de Júlio Delamare e Juvenil B. 50 livre? 50 livre, ganhei o Troféu Brasil de 87 e de 89. Meu melhor tempo foi 23,80 na piscina longa e na piscina curta 23,20. Pessoal, vamos esperar. Como é teu nome? Ana? Diga, querida. Olha, a minha trajetória nessa questão de ansiedade e nervosismo, ela é parecida assim com a que a Verônica mencionou. Né? Nunca deixou de haver uma ansiedade para a competição, mas quando eu cheguei ali com uns 19 anos, eu já controlava isso bem e sabia usar isso de maneira que favorecesse o meu desempenho, né? A gente tem colegas aqui que na semana da competição saiu um furúnculo no cara, dava um abscesso no dente, febre, diarreia, né? Super comum. E eu fui um cara que, das provas eliminatórias para as finais, eu sempre crescia. Teve 4 provas na minha vida, em toda a minha trajetória, que eu não melhorei na final. Em todas as outras eu melhorei. Ok? Vamos lá? Aí, então, naquela mensagem, né, que alguns de vocês assistiram, que eu mandei na semana passada, eu disse assim, carpe diem, né? Que é uma expressão em latim que diz assim, aproveite o seu dia. É a tradução literal, né? Mas ela é usada, né, tem uma cena muito bonita naquele filme A Sociedade dos Poetas Mortos,
em que o professor fala essa frase, ela é mais usada num conceito de você aproveitar as oportunidades que a vida traz, de você fazer valer a pena, né, as oportunidades que surgem na tua vida. E aí, dependendo da forma como você evolui e consegue crescer, podem acontecer algumas coisas maravilhosas, como, por exemplo, você chegar à seleção brasileira. Essa foto é de 1989, embarque para a Copa Latina na França. Ou você chegar na seleção brasileira com teus colegas de equipe. Então está aqui o Cristiano e o Renato, a gente treinava juntos e chegamos juntos na seleção brasileira, então isso é mais extraordinário do que você chegar sozinho. Ou ainda você está dando uma entrevista para um canal de televisão depois de alcançar a conquista de um título e uma tremenda gata está assistindo esse jornal e tomar a iniciativa de te ver no treino. E 34 anos depois, ela te acompanhar para uma palestra para jovens nadadores que estão querendo buscar um propósito para... Essa daqui é a minha tremenda gata, a Nana. A natação me trouxe ela. Uma mulher maravilhosa, que eu amo de paixão, há 34 anos, e com quem nós constituímos uma família maravilhosa. Temos 2 filhas, a Rafa, de 24, e a Duda, de 21. São o meu orgulho. Muito obrigado, façam valer a pena. O blog Epicuros conta todas essas histórias, né? Se vocês tiverem curiosidade, depois eu passo o link para o Ismail, né? E aí o meu primeiro post chama-se A Natação e Eu, em que eu dou uma resumida sobre as minhas percepções sobre essa experiência fantástica. E depois começo a saga desde Nas Raias do Senhor Barão, porque o Barão do Cerro Azul foi o fundador do Clube Curitibano. Então, que eu conto lá do começo da trajetória. O meu olhar diante de cada degrau, né, que foi vencido até essa competição de Santos em 89. Eu fui atleta do Curitibano de 78 a 1990. Em 1987, eu fui contratado pelo projeto MESBLA de natação, fui patrocinado pelo maior projeto, o projeto mais bacana de patrocínio que já houve no Brasil. Em 91, fui contratado pelo Pinheiros de São Paulo, competi 5 anos com eles lá, juntamente com o Gustavo Borges, o Cristiano Michelena e outro cara que estava empatado em segundo com o Gustavo ali na prova do fim, que é o Júlio Rebolau. Nós nos tornamos recordistas sul-americanos no 4 por 100 livre, né, que foi um recorde que tinha sido estabelecido na Olimpíada de 84, a gente quebrou na Copa Latina de 90, e isso é um pouquinho da história, né? Eu espero com isso ter tocado um pouco o coração de vocês, e que na segunda-feira vocês façam mais força do que vocês fizeram na sexta-feira no treino. Comentar algo sobre isso. Não sei se você lembra do comentário que não existia, porque precisa dar uma opinião sobre aquilo que a equipe entre você dá uma zoada, não sei o que, a minha impressão, pelo menos na nossa época, isso existia, nós éramos uma equipe.
E hoje em dia, os motivos disso aqui é realmente tornar isso uma equipe. Eu acho que essa ideia de não existe equipe na natação, eu estranhei essa fala porque no meu tempo do Curitibano foi muito bacana. E a rivalidade, né, tem um post que chama Nitroglicerina nas Águas do Paraná, que ele fala da rivalidade entre o Curitibano e o Golfinho, né, que em alguns momentos transcendeu limites éticos. Né, o nosso papo hoje é sobre ética no esporte. Mas aquilo parece que nos alimentou para ter mais garra, né? E fechou a equipe num sentido da gente conseguir crescer para ser competitivo em relação a eles, né? Eu não me lembro de ter sacaneado ninguém, porque na minha vida inteira, pela pessoa não ter melhorado o tempo ou ter piorado o tempo. Meu olhar sempre foi de acolhimento e como é que a gente faz para, na próxima vez, melhorar, né? Então, eu acredito o seguinte, que tem uma questão talvez de se conversar sobre valores, de se conversar sobre condutas, de ter momentos em que a equipe escuta, como promovidos pelo próprio Pina, pode ser, em que uma vez por mês, por exemplo, pega uma hora ali e cada um fala como está se sentindo em relação à sua evolução, em relação à relação com os colegas no treino. São processamentos que fazem com que o entendimento gradativamente vá sendo ampliado, né? Você tenha uma visão a mais, né? E ao mesmo tempo, quando você escuta a dificuldade do outro e você percebe de repente no dia a dia uma oportunidade de ser um agente que vai influenciar algum tipo de situação ou atitude que possa proporcionar a superação daquela dificuldade, e aí o propósito se reforça e a equipe cresce junto. Eu vi isso acontecer. Se vocês, em algum momento, tiverem a curiosidade de ler esses posts, vocês vão ver que a gente saiu assim de uma situação em que uma competição, por exemplo, aquele Júlio Delamare, a gente foi com um ônibus cheio lá para o Rio. Dos meninos, um entrou numa final. E das meninas, acho que 2 ou 3. E 83, 7 anos depois, nós fomos vice-campeões como equipe do Troféu Brasil. E a competição em que eu fui recordista brasileiro é o único campeonato brasileiro absoluto até hoje que não acabou. Porque houve um caso de meningite de uma das meninas do Minas, e eles cancelaram a última etapa, por conta de uma questão de saúde, né, social. Não houve a última etapa. Mas o curitibano, meu e do Samuca apareceu, escapou. Do Ismael, era líder da competição, a gente estava ganhando, a gente ia ganhar o troféu José Finkel, né, com o campeonato brasileiro absoluto em equipe. Né, um time que 7 anos antes não tinha quase nenhum finalista num brasileiro de categoria. Daí no absoluto a gente ia ser campeão brasileiro. E gente indo para a Olimpíada, né, a gente teve 2, 3 colegas ali, né. O Paraná, na Olimpíada de 88, foi o estado que mais contribuiu com atletas para a seleção olímpica. Foram 5. Entre eles, aquele Eduardo De Poli, que foi o cara para quem eu mais perdi na vida e que é um sujeito espetacular também. E era isso? Obrigado.